Bom dia com Jesus. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assentai-vos. Depois a gente volta a ler com a igreja sentada. Eu quero basear agora, nessa manhã, vou basear o estudo na mensagem Testemunhas, parágrafo 41 ao 51. Vou repetir a escritura. Jesus dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa palavra de Jesus reflete mais, ela quer dizer mais, implica mais numa promessa, né? Uma promessa e uma comissão. Que eles receberiam, que os irmãos receberiam a virtude do Espírito Santo, que haveria de vir sobre eles, e eles então seriam testemunhas. A comissão vem. Vocês vão receber essa virtude, mas é para serem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então isso deixou de ser somente para eles, porque os confins da terra chegaria até nós, não é? E nós, como eles, temos a mesma promessa e a mesma comissão. Não há outro motivo de Deus sustentar a sua igreja aqui, a não ser este, além de levá-la para a sua glória. É que ela venha a ser o sal da terra, a luz da terra, que ela venha a ser testemunhas. Isso é que implica, isso é que envolve todo o sistema, eles chamam o sistema carismático. Isso se refere mais propriamente aos dons espirituais. E, na verdade, os dons, esses sim, são ferramentas materiais. Então, isso comissiona todos os filhos de Deus, todos quantos fossem chamados. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mas aqui está, ó. Pedro não estava no concílio de Nicéia, estava em Jerusalém. A fresquinha coisa ali, ó. Havia descido o Espírito Santo. No verso 37, está escrito: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a
tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Agora, vocês não acreditam, não podem admitir que haja várias linhas teológicas que sustentam, linhas tradicionais, denominacionais, que sustentam com veemência que a era apostólica passou. Então um ministro quis afirmar isso para o irmão Branham. E ele citou exatamente isso aqui. Se a era apostólica passou, então a igreja já foi embora há muito tempo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, testificáveis, exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora Jesus disse que era tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Agora, preste bem atenção sobre esse fato que é fundamental. Que esse versículo, essa palavra de Jesus aqui, compreende, ela é uma promessa acompanhada de uma comissão. E essa promessa se cumpriu. Pentecostes não se repete. Aquele Pentecostes lá de Jerusalém, aquele acontecimento ali, não se repete, porque foi a introdução do terceiro ofício. Aí você pode dizer a introdução da terceira pessoa, se quiser. Como ofício de Deus na igreja, que era o próprio Espírito de verdade que habitava com eles e que agora estaria neles para fazer deles testemunhas. O propósito foi esse. Agora, você sabe que a lei não pode, de maneira alguma, o juiz não pode chegar à conclusão final sobre um crime e condenar aquela pessoa, o acusado, sem que haja testemunhas. Testemunhas não que apenas tenha visto através do vidro, da vidraça, mas que tenha visto sem nenhuma coisa que possa causar dúvida. A menos que o caso tenha sido flagrante, não é? Apanhado em flagrante. Então, ele baseia nesse versículo aqui, essa pequena, grande mensagem, que inclusive vai começar hoje, na sua própria voz aqui, à tarde, no intervalo entre a preliminar e o culto. Então ele lê esse versículo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele termina a sua oração e no parágrafo 41, ele diz: estamos iniciando esta noite esse pequeno, curto estudo da Palavra de Deus. E enquanto o faço, desejo que cada crente esteja em oração profunda. Por mim agora, ele pediu oração. Um culto, na pregação, para que a igreja estivesse em oração profunda por ele. Não há ninguém que possa abrir esta palavra de Deus. Podemos passar as páginas, mas para abri-la, mostrá-la, revelá-la,
é necessário o Espírito Santo. Então, abrir aqui não significa apenas passar a página, abrir a Bíblia. João viu a Bíblia que se encontrava no céu e disse: não havia ninguém no céu, nem na terra, ou debaixo da terra, digno de até mesmo tomar o livro para abri-lo, ou para desatar os selos. E então ele viu um cordeiro como se tivesse sido morto desde a fundação do mundo. Ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sobre o trono, abriu os selos e desatou o livro e o abriu para o povo. Então ele pede assim, possa ele vir fazer o mesmo conosco. Agora, Jesus estava apontando seus apóstolos para uma qualificação do Espírito Santo antes deles serem testemunhas. Então aí o assunto ficou sendo testemunhas. Antes de prosseguir, eu gostaria de vir a mensagem, o intervalo, parágrafo 15. Ele faz menção, para mim, se tratando desse Apocalipse, do Apocalipse, desse trabalho das 7 eras dos selos, da revelação disso, é uma das passagens mais bonitas, mais esclarecedoras, mais significantes e simples que nós temos nessa revelação do Apocalipse. É o Apocalipse 5. Que é considerado, então, dentro aí, o intervalo entre as eras e a igreja. Entre as eras da igreja e os 7 selos. As 7 eras, não é? E, então, a gente vê que esse livro nesse livro continha tudo, absolutamente tudo, que todo ser humano suposto a ser redimido precisava. Daí então a importância que João deu para o livro. O livro é posto na cabeceira da cama, na estante, ao lado do televisor. Às vezes está passando novela e o livro está ali. O livro é posto até de trás da porta. O livro é carregado assim, o livro é carregado assim, o livro é carregado dentro da bolsa. O livro é exibido, o livro, muitos têm que pegar um bem pequenininho para esconder, outros fazem questão de mostrar. Mas é o livro papel, o livro letra. Agora, João, vocês sabem, eu vi uma das famílias mais judiadas neste mundo. Por que não dizer amaldiçoada? É doído falar isso, mas eu vi uma vez a minha mãe com os olhos vermelhos de chorar, de muita abatida, puxando fôlego, muito magoada, ferido. Porque um irmão dela disse que eu não passaria. Naquele tempo, soldado era a coisa pior que a pessoa podia ser aqui dentro da sociedade. Chamava meganha, sentar praça, bate-pau, essas coisas assim. Então, eu disse para ela que eu não passaria disso. E ela que tinha orado tanto, ela ficou muito sentida. Mas eu, sem querer, ouvi um juízo que acompanhou aquela família. E uma coisa que me traumatizou
muito embora não tendo experiência com Deus, é que um dia eu entrei na casa daqueles tios e tive necessidade de ir na casinha lá no fundo do quintal. Cheguei lá, eu saí assustado, assombrado. Estava lá, espetado no arame, uma Bíblia para servir de papel higiênico. Eu falo isso com temor, com todo respeito. Agora, esse livro não é para ser idolatrado. A idolatria é abominável diante de Deus. Esse livro, Jesus não aceita ser idolatrado. Deus não é ídolo. Jesus não é ídolo. O profeta não é ídolo. E uma das razões principais do profeta mostrar ao longo de todas as Escrituras e pela revelação que pesa sobre todo homem que é usado por Deus uma sentença dele errar, tropeçar, é justamente para quebrar a idolatria. Então, quanto mais se dedica um homem da maneira errada, se idolatra um homem, mais juízo você chama sobre ele. Amar, respeitar é uma coisa. Dedicar respeito, consideração é uma coisa. Idolatria é outra coisa muito diferente. Mistura. Às vezes as pessoas misturam esses sentimentos e idolatram as pessoas. Eu disse, você pode idolatrar um filho, um neto, um carro, uma casa, um marido, uma esposa. As pessoas se impregnam nas outras de uma maneira que Deus fica em segundo plano. A sua salvação fica em segundo plano. E há pessoas que são tão impregnadas umas nas outras que se uma delas for se perder, elas também se perdem. Agora, nós temos por revelação divina um conceito real e verdadeiro sobre esta Bíblia. Amanhã ela não dá para ser usada mais. Nós sabemos o que fazer, como fazer. Nós não temos uma idolatria com o papel Bíblia. Agora, João ele sabia por revelação, a sua alma sabia o que significava aquele livro. Porque, de fato, logo o que foi lhe mostrado dizia tudo, diz tudo. Porque ele chorava inconsoladamente. É o que o irmão Brana lê aqui também no intervalo, parágrafo 15. Ele chorava. Ele diz, e vi na destra do que estava sentado sobre um trono, o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Até o anjo estava envolvido naquele desespero. Quem é digno? E ninguém, absolutamente ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem de o ler sequer, nem de olhar para ele, olhar sequer. Agora falando da indignidade, entre parênteses,
Comenta o profeta. Falando da indignidade, não havia nenhum homem em nenhuma parte, nem mesmo digno de olhá-lo. Você sabe que ele é a palavra de Deus. E onde estava a palavra de Deus, até mesmo um animal que tocasse ali morria. Por isso o povo disse, fale Deus com Moisés. Moisés, fale conosco. E disse-me um dos anciãos, continua João, não chores. Você sabe que se não houvesse a abertura disso, não haveria testemunhas. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Estava vendo uma fita. Então as leoas, os leãozinhos, vivem caçando, dormindo e comendo. Para não morrer de fome, tem que caçar. Mas quando chega o elefante, aquele elefante selvagem mesmo, os marfins, eles correm. E aquele elefante fica nervoso. E é enorme. Eu digo assim, diz assim, pois bem, o leão não é o maior, definitivamente, não é? Aí está um maior, o elefante. O tubarão também não é o maior. O leão não é o maior. O ouro também não é o maior. Há outros minérios mais caros, como diamante e outros. Mas é o rei. Agora Jesus foi chamado aqui pelo ancião, o ancião de dia, né? Aquele que anunciava. Jesus foi chamado de o leão da tribo de Judá. Agora isso encerra todo o assunto. Bramindo, né? Então, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Você diz, mas aquilo era para ajudar. Olha, a importância da revelação está aí. Se Judá não tivesse um vencedor, jamais os gentios teriam. O vencedor de Judá é o vencedor pelos gentios. Por isso, um cristão revelado nunca fica contra Judá. Nunca. Não importa se ele é trapaceiro, se ele faz o que faz, mas ele nunca fica contra Judá. E olhei, você pensa nisso, enquanto alguém está vencendo, você também está. Você pensa assim, muita gente não gosta de ver outras vencer, mas se esquecem de que assim que elas forem derrotadas, elas também serão, consequentemente. Enquanto você vê uma pessoa vencendo, um líder de Deus, rompendo, vencendo, você deve glorificar a Deus, porque aquilo te beneficia, direto ou indiretamente. É certo? E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais. Agora isso quase me põe fora das testemunhas já, quase. Porque eu acho bonito demais. Se você disser, qual é das escrituras que te chama mais atenção? Vocês sempre viram fazer isso. Há versículos como Isaías 53, Salmo 51, vem assim, Salmo 23, e outras tantas escrituras, certas parábolas e passagens de Jesus. E cartas de São Paulo que não deixa nada para trás, né? No sentido da vida prática. Tem a vida prática. Agora, quando mostra
como aquele irmão de cor que subiu na plataforma, cabelo grisalhos, velho, de cor, aquela calça frouxa, parecendo uma roupa que ele tinha ganhado de uma pessoa mais gorda do que ele. O irmão Branham, sentado ali, disse: eu fiquei com dó dele quando ele subiu na plataforma para pregar, que ele começou. E ele começou já dizendo: bom, vocês têm falado do que ele tem feito aqui na terra, e eu vou falar do que ele tem feito lá em cima. Ele disse que daí a pouco a plataforma estava pequena para aquele irmão negro, né, de cor. Aí o irmão Branham pega e diz assim: no início eu estava com dó dele, a essas alturas eu estava com dó de mim. Eu estava com pena, era de mim, não dele mais. A gente vê, eu acho assim, que um dos ministérios mais férteis que existe é este que pode mostrar a vida prática e também as coisas relacionadas. Mostrar o que ele faz aqui, que ele fez aqui e que ele fez lá, não é? E isso foi o recheio do ministério do irmão Branham. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Agora ele não viu o leão, né? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, 1, 7. Agora, eu estou pegando o mesmo hábito dele, com agora, não é? Que vira um vício de linguagem. Então, nós temos aqui uma coisa muito sublime, profundamente sublime para nós, para a nossa fé. E eu sempre lia isso de vez em quando, e eu era mais assim, vamos dizer, mais vocacionado a olhar a parte de Ellen White, os adventistas, e parece que eles sempre se aproximavam mais da verdade, e porque o meu espírito já tinha uma contundência com o sistema denominacional, e então aquilo, ela também, e então parece que combinava mais. Mas o certo é que esses 7 espíritos, esses 7 olhos, esses 7 pontas, que são os 7 chifres, não é? Então isso me deixava impressionado. Como é que pode 7 espíritos de Deus? Quer dizer que Deus tem 7 espíritos e cada um escreve de uma forma. Mas quando veio a mensagem a Jesus, que coisa tão simples, tão maravilhosa. Aí estão as 7 eras, os 7 mensageiros, não é? Os 7 mensageiros, as 7 estrelas nas mãos dele. Portanto, ficar contra um mensageiro desse é como a irmã Mita disse uma vez para um reverendo que já partiu: só para você ferir aquilo lá, você tem que ferir a mão de Deus, traspassar a mão de Deus, porque ele está na mão de Deus, não é? Então, mexer com um mensageiro desse é mexer com Deus, porque são estrelas. E aqui mostra, uma estrela é uma testemunha visível e que deixa todo mundo inexcusável. Apocalipse primeiro, né? Primeiro. Apocalipse é depois de Gênesis. Sabia disso? Versículo 20. O mistério das 7 estrelas que visto na minha destra é poder, irmão, né? E dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que visto são as 7 igrejas. Ali está o castiçal, por isso o profeta fez aquele desenho, né? E isso ficou tão bonito, tão ilustrado, mostrado,
Esse intervalo, irmão Silvio, é muito profundo. Ele pode ser até comido aos poucos, né? Pode ser ocupado muito tempo sobre ele, esse intervalo. Mas é gostoso demais você ver isso pelo prisma revelado hoje. Tem tanta confiança, vê tão claramente essa missão, dessas testemunhas principais, vamos chamar assim, dessas estrelas. Eu quero continuar aqui um pouquinho ainda. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora, isso aqui abrange, é tal negócio, a gente sai da linha, sai do caminho. Se a gente quer sustentar o estudo numa linha, não é? Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões do Apocalipse 10. Então, ninguém que tenha o mínimo de revelação de que o irmão Branham é profeta de Deus, pode confundir isso aqui, que o irmão Branham teria que voltar ainda para revelar isso. Porque os 7 selos foram revelados. Eles não foram cumpridos todos. Selo, é abertura de selo desde lá a primeira era. Esses selos estão sendo abertos. Eles, os reformadores, os mensageiros, entre Paulo e Elias e Branham, não podiam naturalmente, é claro, dizer que aquilo que seus ministérios estavam revelando selos, respectivamente falando, sistematicamente falando. Eles não podiam falar porque eles não tinham ministério para isso. Mas, na verdade, era a abertura de um selo. A mensagem de Lutero foi a abertura de um selo. Ela causou um distúrbio muito grande. Cada mensageiro foi uma estrela. Cada estrela, cada mensagem causou um distúrbio. Agora, isso põe em ordem as coisas, põe a nossa fé em ordem. Porque em relação ao batismo do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, que seria derramada sobre essas fiéis testemunhas, não somente quem estava lá em Jerusalém, mas também nos confins da terra. Que o batismo do Espírito Santo, na época de Lutero, era crer na justificação pela fé. O batismo do Espírito Santo, na era de Lutero, era crer na mensagem de Lutero. O batismo do Espírito Santo, na era de Wesley, era crer na mensagem de Wesley. É o que o Espírito Santo fazia. E cada um carregou o seu sinal da era. A sua característica. Sendo assim testemunhas vivas. Cumprindo assim o objetivo real e verdadeiro desse batismo. Agora, as línguas estranhas foram sinais para os pentecostais. É fácil você entender. Dentro da era pentecostal, as mulheres, os homens se santificavam, se separavam, porque isso aí é acontecimento simultâneo, que é um resultado de Filadélfia, e causou um amor fraternal muito grande. E muita piedade, muito temor de Deus, temor do livro, respeito pelo livro. É assim que eles fazem. Quando você vê todo esse sistema aceitando uma coisa, é porque Deus já não está mais naquilo. Se todo mundo falasse bem de mim, era um sinal que eu nunca fui de Deus. Se todo mundo falasse bem dessa igreja, é sinal que o diabo já havia se entronizado aqui dentro.
Agora, quem disse isso foi Jesus. Quando falarem bem de vós, então o que é ser testemunha, afinal de contas? Vocês devem ser agradecidos a Deus. Glória. Sim, perfeitamente. Esse livro estava selado com 7 selos, revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Agora você já pensou se isso aqui passasse para a história? Porque, como eu disse, houve abertura dos selos durante as eras, muito embora aquilo não tenha sido revelado. Os 3 primeiros selos é história. É o que já aconteceu. O 4º selo está em pleno acontecimento. E ele está sendo estudado aí de uma forma para tempo remoto. Porque isso é próprio de quem não é revelado. De quem não pode testemunhar dessas coisas. Irmão Bob gostava de dizer, ai, mas Antipas. Quer dizer, eu sou Antipas. Antipas foi uma fiel testemunha martirizada. Então, quando alguns dos meus companheiros fazem uma coisa assim, que eu digo, ai, mas Antipas. Eu estou sendo martirizado. Ai, mas Antipas. É uma fiel testemunha. E o que sempre envolveu o envolvimento do homem com Deus. Tudo que ele fez, hoje nós ouvimos na Rádio Clube. Os generais de Davi não estavam com eles somente na hora que ele estava lá em cima, em honra, quando ele caiu. Chegou até ser um foragido. Eles estavam ao seu lado a ponto de endurecer suas mãos lutando. E eles deixaram isso, José, que foi estudado hoje pelas crianças. Deus desempenhou um papel, esse menino nasceu para aquilo, sofreu por aquilo. É uma estrela que guia aquela pessoa. Você dedica uma criancinha desta, recém-nascida, você não sabe o que vai guiar realmente aquela criança, aquela vida, até o seu fim, mesmo ela estando vivamente na mensagem, no Evangelho, na palavra. Diverge, as vidas divergem. As vidas, em seus sentidos práticos, humanos, divergem. Há muitos que chegam lá calejados, terrivelmente feridos, machucados. É como aquele desfile diante de César. Todos eles venceram, mas havia um que chamou a atenção do imperador. Mas todos chegaram. Se há uma mensagem para um lado, há também para o outro. Todos haviam chegado. Somente ele não teria chegado. Não haveria retornado. Se ele estivesse sozinho. Então este livro, selado com 7 selos, é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Eu espero não atrapalhar o irmão Silvio, porque isso é uma fonte inesgotável, e se ele tiver que repetir isso aqui, não tem importância. Isso pode ser dito 30 vezes, 40, 50, 1000 vezes. Leiamos ali também para ter um melhor entendimento antes de tratar mais profundamente. Não sei, isso pode virar uma série. Agora, isso já é tempo do fim, porque diz assim:
E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Agora, se você observa bem, notará que esta pessoa é Cristo. Porque mesmo no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus porque a igreja tem chegado ao seu fim. Bem, agora continuando. Seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora note bem. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Olha, para mim, João, a essas alturas, já é o tipo da noiva, que come esse livro. E aqui, nós temos essa segurança, vamos dizer, é uma segurança absoluta, é uma certeza que não pode oscilar de forma alguma. Não tem como vacilar. Não tem como oscilar. Alguém me perguntou essa semana o que é uma pessoa que não sabe controlar seus sentimentos, ancorar e coisas assim. E não é quando foi lido exatamente aquilo que o pastor Ivaldo leu, que o amor não age com leviandade. Disse, o que é realmente essa leviandade? É claro, a palavra já diz tudo, é ser leviano em seu próprio amor, em seus próprios afetos, em seus desejos, em suas aspirações. E por fim é uma pessoa que não pode se conduzir de uma maneira estável. Consequentemente, se torna desequilibrada em seus sentimentos. Agora, essa revelação, ela é estável. Ela não leva a ser a igreja a uma leviandade doutrinária. E que amanhã, de repente, aparece uma coisa nova. É sempre, não é por causa da fonte que vem. O irmão Branham diz assim, fazendo menção do que diz Oral Roberts, ele disse, se aqueles que são comissionados têm ministério, para eles a coisa já é tão difícil, quanto mais para quem não é comissionado. É tão difícil permanecer no centro, estável, doutrinariamente. Para quem é comissionado é tão difícil. É muito fácil, amanhã levanta uma pessoa que não tem responsabilidade alguma com o povo e mergulha em estudos e daí a pouco sai com uma coisa nova. Quem busca, acha. Quem sai por aí buscando vai encontrar, porque a fonte é muito grande. O importante é nós vermos estas coisas e permanecermos estáveis. Como alguém disse a respeito desse ministério. Quando isso sair de cena, o que vai virar isso depois? Porque tem sido uma porteira fechada para as doutrinas levianas, emocionais. Agora, isso aqui não oferece, de forma alguma, uma inspiração para coisas instáveis, discutíveis. Oferece uma estabilidade. Gente,
o que fizeram eles nas eras passadas? Foi uma cogitação? Foi uma especulação? Não. Porque eu pergunto, quando Deus deixou que a igreja fosse massacrada, aqueles 3 primeiros selos, dentro dessa trilha da serpente, fosse massacrada como foi, aquelas mocinhas, meninas de 15 anos, debutaram na arena. Iniciaram, muito antes disso, uma vida cristã. E eram comidas, estraçalhadas por feras. Agora, Deus não podia ter evitado isso? Eu pergunto, Deus poupasse aquelas meninas, aqueles rapazes, aqueles anciãos, aquela igreja, e desse toda a segurança para ela, desse todo o apoio financeiro, material, político, liberdade. O que foi melhor para eles? Para aqueles que morreram de uma maneira tão atroz, tão reprovável. Hoje não se pode violar uma imagem de barro, quando a imagem e a semelhança de Deus foi queimada viva, mais do que chutada. Glória a Deus. A imagem e a semelhança de Deus. Agora eu pergunto, veja, responda por si mesma, por si mesmo. O que é que você ganha de maior? É ser poupada nos seus sofrimentos? Apoiada em seus sentimentos? Para perecer amanhã? Perder a sua alma? Onde estariam eles hoje? Tanto aqueles que mataram, que sorriram, que comiam uvas e bebiam vinhos, e sentiam até sensação histéricas ao ver os cristãos morrendo. Onde estão eles esta hora? E aquelas testemunhas? Então, o que era o batismo do Espírito Santo para elas? Era aquilo. Não era falar em línguas. Não abro mão da bênção pentecostal, mas ninguém pense que bênção pentecostal é somente a emoção carismática. Tem nada a ver isso. Então, o conhecimento, a revelação deste livro implica exclusivamente em um feitio, vamos dizer, numa elaboração de testemunhas, constituindo testemunhas, e que deverão enfrentar com dignidade, como privilégio, as circunstâncias da era, sabendo dizer não ao que se deve dizer não, sim para o que se deve dizer sim. Não para o diabo, sim para Deus. Então ele diz, voltando para a mensagem testemunha, ele diz, Jesus aqui estava apontando seus apóstolos para uma qualificação do Espírito Santo antes deles serem testemunhas. Agora, nos tribunais, uma testemunha tem que saber de alguma coisa. Tem que conhecer o fato. Não é qualquer pessoa que pode chegar e ser uma testemunha. Tem que ser alguém que saiba de algo. E esta é a maneira que é quando estamos testemunhando pelo Senhor. É necessário alguém que saiba de algo.
Então Jesus considerou, disse isto: antes que eles pudessem se tornar suas testemunhas, eles tinham que esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Então eles seriam testemunhas ao redor do mundo inteiro, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E para melhor entender, a morte de todos eles não possuía o ministério desse. Nós estamos sob o ministério dos profetas, nós estamos sob o ministério dos apóstolos. Caso contrário, não teria nenhum sentido dessa Bíblia chegar até nós. Nos tribunais, há dois tipos de testemunhas que valerão. Essas são olho ou ouvido. Agora, se você está sentado em um recinto e olha através do vidro e vê um acidente, o seu testemunho, a sua palavra não vale. Porque você estava olhando através do vidro. E o vidro pode falsificar a imagem, né? Você tem que estar bem ali perto para realmente saber do que você está falando antes de você ser uma testemunha. Você tem que ouvir ou você tem que ver antes que você possa ser uma testemunha em um caso sério do tribunal. Então, você não pode dizer: a senhorita fulana me disse, ou o senhor fulano, ou o reverendo fulano me disse. Ele é uma testemunha, mas você não. Por isso o profeta diz: você fica culpado. É tão fácil a pessoa passar o problema de outra na sua casa, né? Com facilidade. Aí você já passa a julgar aquela pessoa pela informação daquela sua amiga, seu amigo. Sei lá, ser amigo. Então, aí o profeta foi bem na ferida, na cabeça da taxinha da questão. Porque Paulo disse que os maledicentes não entram no reino dos céus tanto quanto os adultos, os criminosos e outros. Mas não afetando a parte moral, tudo bem. Para a sociedade, não é? Então, não pode ser o que me disse a irmã fulana, o irmão ciclano, o reverendo fulano. Então, por essa razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo, somente através do Espírito Santo. Por quê? Você tem uma experiência, está testificando de uma experiência própria. Você tem que ser uma testemunha pessoal, você mesmo, estando ali, sabendo algo a respeito, sabendo o que você está falando. Melhor seria ficar calado. Como ele disse aqui antes é melhor você viver o sermão do que pregar um sermão para mim. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Você sabe, eu digo isto agora com todo respeito. Não é nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. Não. Aqui está o que nos prejudica mais do que nunca. São pessoas que estão professando serem cristãs e não vivem como tal. Esta é a coisa. Elas não são testemunhas corretas. Aí é de onde vem esse desespero. Dessa águia enjaulada. Se fosse só você, águia enjaulada, se fosse só você, elas não podem testemunhar até que tenham uma experiência. O profeta diz que ninguém deve tentar ser um ministro sem ter essa experiência.
como Moisés teve, de sua chamada. E quando tem uma experiência, então se tornam testemunhas automaticamente, porque nascem de novo. E todas as coisas do mundo, velhas coisas, passaram e tudo se fez novo. Então você se torna uma testemunha de Jesus. Uma testemunha de Jesus. Jesus sabia que antes mesmo destes apóstolos poderem sair e ser testemunhas corretas, que eles teriam que passar por uma experiência ou por experiências do que eles estavam testemunhando. Você paga pelo preço. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa? Se cada cristão fizesse a mesma coisa? Você pagará pela confissão que você faz de ser um crente. Simplesmente chegasse à igreja e dissesse: agora aceita Jesus como meu salvador pessoal. Eu vou ficar bem aqui até eu receber o batismo do Espírito Santo. E então sairei para ser testemunha. Estão vendo? As coisas seriam diferentes. Vocês não acham? Não teríamos aquelas testemunhas frouxas e vagas, levianas. As pessoas testificam e dizem que são cristãs. E saem e vivem outros tipos de vida. E o incrédulo chega e vê aquilo. Ele diz: bem, veja ali, lá está ele. É esta maneira que eles... E o diabo sempre chama atenção para eles também. Você pode até depender disso. Ele é um negociante. O diabo é negociante. Sabia disso? E não subestime sua habilidade para negociar. Seu ramo de negócio. Ele é esperto. Porque ele inteiramente sabe como funciona a coisa. Ele sim tem o verdadeiro marketing. Ele sabe oferecer sua mercadoria. E ele é perito em todas elas. Ele é especializado. Estava ouvindo hoje vindo para cá, liguei o rádio para esperar o programa. Estava tocando um hino antes. O acompanhamento é de boate. Quando não é rock, é boate. Batidas do contrabaixo, do violão. O acompanhamento é de boate. Então são hinos românticos, cantados numa inspiração de um amor carnal, de uma paixão carnal. Como eles expressam por uma mulher no espírito que eles expressam por uma mulher na música sertaneja popular, expressam num hino por Jesus. É uma fornicação, é que imita. Então são acompanhamentos de boate na igreja. Simplesmente evangelicando a música. Evangelicando o rock, o acompanhamento da boate, da penumbra. Não dá uma atmosfera de hino, de coisa sacra. E, infelizmente, muitos dos nós estão engolindo isso como bênçãos de Deus. As pessoas testificam e dizem que são cristãs e saem e vivem outros tipos de vida. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo. Você tem que ter uma experiência na sua própria vida. Você realmente tem que ser uma testemunha. Estava vendo na fita o irmão Brana falando sobre, saindo fora do arraial, ele dizendo
sobre aquela experiência dos esquilos da palavra falada, que ele chegou em determinado instante, então não havia nenhum esquilo naquela árvore, nem tampouco na região. O que era um pratinho predileto dele, uma caça predileta. Então o Senhor disse para ele, fala a palavra. Ele falou a palavra, apareceu o esquilo. Ele atirou, caiu lá sangrando. Ele disse, visões não sangram. E aquilo foi repetidas vezes. Ele falava e aparecia lá. Mas, em combinação com isso, houve uma revelação que sacode o inferno do Gênesis ao Apocalipse. Sacode todo o sistema denominacional evangélico do mundo. Sabe o que foi dito para ele ali? Na hora da palavra falada? Naquela experiência tão tremenda, na qual a irmã Muser, que é a viúva, Hat Muser, creu de coração e por isso trouxe a palavra falada para dentro de sua casa. Você crê no que é errado, crê nesses espíritos, você leva aquilo para dentro de sua casa. Você crê no que é verdade, você leva aquilo. Resultado. O Senhor, o mesmo Senhor que disse para ele, fala a palavra, diz para ele, o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Como podemos ser testemunhas de Jeová negando a divindade de Jesus Cristo? Não há testemunhas de Jeová que não seja testemunha de Jesus Cristo, que não venha a ser batizado no seu nome, que não venha a crer nos seus enviados. O Jeová, o Jesus do Novo Testamento, é o Jeová do Velho Testamento. Agora, isso deveria botar todo o sistema cristão evangélico de cara no chão. Porque ali é o Senhor Deus falando, não é um resultado de seminário, não é uma teoria, não é explorando grego, hebraico, significado disso, significado daquilo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ali estava, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Ele próprio. O homem que não mentia por causa alguma. Falando, haja esquilo. O esquilo aparece lá. E por essa mesma palavra, esse mesmo Senhor vem e diz para ele. Ele já cria nisso. Para que disse isso? Para nós. Para nós. Eu não preciso de ouvir essa voz. As pessoas que vêm para a mensagem, porque a irmã fulana profetizou que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu fico esperando. O que vai dar aquilo? Porque teve um sonho, porque teve uma visão, por isso, por aquilo. O profeta disse para uma mulher que liderava um grupo de ministros, de 50 ministros. Ela disse, ó, se o senhor disser que o anjo que aparece lá na plataforma, para revelar as vidas das pessoas, as doenças, disse para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e todos os meus ministros vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, esse anjo seria falso, porque isso está escrito na Bíblia. Agora, essa revelação, praz a Deus ter dito isso para ele. Como ele disse, bom, eu vi Elias e Moisés. Elias mesmo, Moisés mesmo, como apareceram no Monte da Transfiguração. Eles são duas pessoas
distintas. É Elias mesmo e Moisés mesmo. Apocalipse 11. Que beleza, que maravilha. Para mim não precisava do irmão Brenas dizer que Deus mostrou para ele numa visão, como você está vendo a minha imagem na tela. A serpente vindo sobre Eva. Mas não é como fizeram um filme, foram até perto, porque a serpente ali está falando. Mas naquele filme eles deviam ter colocado um animal ereto, bonito, entre o chimpanzé e o homem, conquistando a Eva. A essas alturas não precisava ele ter dito isso. Que isso veio a ele, Deus mostrou para ele essa cena, confirmando a palavra. Qualquer visão que não confirme a palavra é falsa. Que não tenha o respaldo da palavra, em sua totalidade. Então esses esclarecimentos nos levam a cumprir um propósito, como foi dito hoje no rádio, usando a mensagem Almas Encarceradas hoje. Que há coisas que não entendemos, que nós fazemos e não compreendemos, e não entendemos por que estamos enfrentando aquilo. Mas sabendo que todas elas contribuem para o bem daqueles que, sobretudo, amam a Deus. Amam a Deus. O nosso tempo já se foi. Fica aí. Para que essa revelação? Por quê? Simplesmente para ser testemunha. Somente isso. Agora, essas testemunhas têm em si o embrião da vida eterna. Essas testemunhas têm em si o germe da vida eterna. Não tem como se perder. Elas são elegidas desde antes da fundação do mundo. E em São João 10 diz que elas estão nas mãos dele. E ninguém pode arrebatá-la. Você vai voltar para casa mais convicta, mais convicto de sua missão. Desse grande privilégio de você ter visto esse cordeiro. Você testemunha disso. Você sabe disso. Ele disse que quando George Washington estava lutando com a neve pela cintura e que 5 tiros furaram seu chapéu, seu jaquetão e não alvejaram seu corpo. Ele orando durante toda a noite na batalha. Ele diz, eu estava com ele lá. Assim também, quando Abraão estava peregrinando, você estava com ele. Quando Enoque estava andando com Deus antes de Noé, você estava com ele. Você pode ver com quem você está. Qual é a sua equipe? Você saiu da leviandade, da oscilação. Você se firmou no que é verdadeiro. Com quem você está andando? É com quem você andaria. Você sabe com quem você andaria. Com quem você está andando? Você sabe com quem você andaria se fosse Enoque, se fosse Noé, se fosse Abraão, se fosse Davi, se fosse Josué, se fosse com José. É fácil. Com quem você está andando? O camponês de Jeffersonville, o camponês de Kentucky, de Indiana, do Arizona,
nascido numa casinha de pau a pique, ainda tenrozinho, aquela luz, essa luz, esse logos pairando sobre a sua cabecinha, e as pessoas poderem vir a olho nu. É com quem você está andando? Então, quando a gente mente, irmão Brana, fica aí, porque ele disse, eu prefiro ficar um dia inteiro com um bêbado do que uma hora com um mentiroso. E vai assim por diante. Com quem você está andando? De quem você é testemunha? Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.